Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina, esse é meu esposo, Fábio. Nós somos de Uberlândia, Minas Gerais. Somos casados há 5 anos e temos 5 filhos, dos quais 2 já estão no céu. E uma filha de 4 anos, uma de 1 ano e 7 meses e um pititinho agora de 2 meses. E nós fomos convidados então para falar um pouquinho sobre a vocação do matrimônio e o papel dos pais, né, na educação dos filhos, nesse mês vocacional, como a gente pode servir a Deus a partir dessa vocação, né, e principalmente direcionada à educação dos filhos. Então, nós agradecemos ao Centro Cultural Santa Catarina de Sena pelo convite, e nós somos do Instituto São João Evangelista, aqui de Uberlândia. Então, vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. São João Evangelista, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, para nós pensarmos na vida do matrimônio e na educação dos filhos, primeiro a gente precisa pensar justamente em como deve ser esse matrimônio, né? Não adiantaria nós pensarmos na educação dos filhos se nós não pensarmos primeiro em quem vai educar estes filhos. Então, o nosso tempo aqui é pequeno, né? Então a gente não tem como se aprofundar nos temas, mas a gente vai deixar aqui as questões principais para justamente aguçar o nosso espírito de estudo e de oração sobre o assunto, principalmente para aqueles que vão se casar ou para aqueles que já são casados, né? Independente do tempo de matrimônio, sempre há tempo para a gente crescer, para a gente melhorar. Então, pensando sobre a educação dos filhos, primeiro nós precisamos pensar sobre a vida dos pais, né? E entendermos que o matrimônio precisa ser visto como vocação, como um chamado. Então, ele tem o seu lugar na igreja e ele tem a sua responsabilidade dentro da igreja. E por isso a gente não se casa com o objetivo da felicidade de um para o outro, simplesmente. Nós passamos por esse processo também de sermos a alegria um do outro, mas a vida do casal precisa estar voltada para os filhos, para a vinda dos filhos. Ainda que essa vinda demore, ainda que não venha, mas nós precisamos ter o coração sempre aberto aos filhos, ainda que sejam no universo espiritual. Então, toda a vida espiritual dos pais precisa estar voltada para alcançar a idade de mestre, alcançar a capacidade de sermos mestres daquelas almas que Deus nos confia, né? Pensando nos filhos naturais, nos filhos biológicos e também dos possíveis filhos espirituais. É que muitas pessoas, quando se propõem a se casar, elas não costumam, pelo menos não costumam pensar nas consequências do casamento, né? Mesmo visitando, às vezes, aquelas perguntas que o padre faz, se a gente aceita os filhos, se a gente aceita educá-los na fé católica e todas as consequências que isso traz para nós, né? Então, pensar nisso poderia, às vezes, poupar certas surpresas, né? E, às vezes, também nos preparar melhor para quando essas situações acontecerem, né? Para quando os filhos chegarem, para quando as dificuldades chegarem. Então, é importante meditar sobre a vocação do matrimônio, justamente porque, pelo fato de ser uma vocação tão comum, vamos dizer assim, né? Muita gente se casa, poucas pessoas, né, optam pelo sacerdócio e pela vida religiosa, então muita gente se casa, mas
talvez por isso não pensam, né, nas consequências, nos pré-requisitos, né, como a pessoa precisaria estar preparada para poder receber aquilo que vem, né, os filhos, a vida de rotina e tudo mais. Então, acho que a vida espiritual deveria ser a primeira preocupação de quem pretende se casar, né? Não apenas do sacerdote ou do religioso, né? Do celibatário, mas também do matrimônio. Deveria ser uma preocupação da vida espiritual por todas as coisas que a gente gostaria de comentar agora, né? Nessa conversa com vocês. E principalmente pensando que a nossa responsabilidade como pais, né? Então, já pensando que nós nos casamos e estamos abertos à vida, então os filhos chegam, em sua maioria das vezes eles chegam, e então nós precisamos conceber que aquele filho que chega é uma alma dada por Deus e confiada a nós, pais. Então nós podemos ter o auxílio da igreja, nós podemos ter o auxílio, de certo modo, da escola, nós podemos ter o auxílio dos nossos familiares, de outras pessoas que sejam exemplares nessa caminhada da educação dos filhos. Mas, em primeiro lugar, ela é uma responsabilidade dos pais. Assim como, naturalmente, aquele filho pertence ao pai e à mãe, né? À mãe e ao pai de maneiras diferentes, mas ele pertence ao pai e à mãe, não há dúvidas disso. Sobrenaturalmente, isso também nós precisamos acreditar nessa pertença e corresponder a ela. Então, a responsabilidade de educar um filho não pode ser vendida ou terceirizada. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade com todas as nossas forças. E daí, também por isso, o nosso desejo ardente por uma vida espiritual profunda precisa a cada dia estar ainda mais inflamado no nosso coração, porque aqueles que já são pais e com certeza já experimentam isso, e os que serão também um dia experimentarão, que é essa insegurança, eu posso dizer até esse peso que é dessa responsabilidade. Quando você vê diante de si uma criança que tem a disponibilidade para ser formada, para ser aquilo que a gente quiser que ela seja, né? Então, elas podem ser as piores pessoas e elas podem ser as melhores pessoas. Então, a gente tem nas mãos uma alma e a gente tem nas mãos a vocação de uma alma. Então, nós precisamos rezar por nós, para que nós tenhamos sabedoria, e rezar por eles, gerar essa alma, assim como nós geramos no ventre, principalmente aí a mãe, gerar profundamente essas almas também espiritualmente, porque nós não sabemos a vocação daquela criança e nós precisamos saber. Quando nós olhamos para a vida das mães dos santos, fica muito nítido isso. As mães, nos seus relatos, elas deixam assim, elas sabiam dizer qual filho, que tipo de filho era aquele, e com certeza para a época que aquelas coisas foram escritas, pouco provável que elas tenham conhecimento sobre temperamento, sobre personalidade, acesso a tantos estudos que a gente tem hoje. E elas sabiam discernir, aquele filho me deu mais trabalho, aquele ali, muitas mães de santos diziam, ele desde muito pequeno eu percebia que era uma alma diferente, eu percebia que ele tinha disposição para o sacerdócio, eu percebia um detalhe em que eu precisava corrigir de uma facilidade para um determinado vício. Então, desde muito pequenos, essas crianças foram formadas para poder darem os frutos que deram para a igreja. Então, nós temos essa responsabilidade de olhar para essas almas e vê-las como pedras brutas que precisam ser lapidadas pouco a pouco, junto com a nossa própria lapidação, se eu posso dizer assim, porque nós não estamos prontos para ser os pais que nós precisaríamos ser. O problema da educação vem sofrendo falhas há muitos anos. Então, nós temos falhas graves na nossa educação. E a gente não pode nem usar disso como uma muleta e dizer, mas eu sou tão fraca, não tem como exigir isso do meu filho.
Não, eu preciso usar isso como um incentivo. Eu preciso agir com muita força para me vencer, para crescer, para que eu possa também levar o outro ao crescimento, pensando na responsabilidade de gerar essa alma, né? A educação dos filhos, né, a própria proliferação, né, a própria multiplicação pela vinda dos filhos é o principal objetivo, né, a principal vocação do matrimônio. Apesar disso, é importante a gente entender que o casal, como uma dupla, né, ele deve estar bem preparado para o que vai vir. E ele deve cuidar de si, porque o que acontece muitas vezes também, né, isso a gente fala porque às vezes a gente vê as coisas acontecerem, às vezes a gente vê reclamações de amigos nossos ou situações que a gente observa mesmo dentro do nosso próprio matrimônio, né? Muitas vezes é muito fácil você colocar o seu filho, né, ou o desejo do filho e tudo mais, adiante do matrimônio, mas as coisas naturais nos mostram, né, porque o que vem antes dos filhos é o próprio matrimônio. Então o matrimônio precisa estar bem antes de virem os filhos e antes de se pensar nos filhos, né? Então muitas vezes acontece, né, dos pais se esconderem atrás dos filhos, né, se preocuparem tanto com os filhos, o que de certa forma é natural, né, mas se esquecerem de alimentar o próprio matrimônio. Se o matrimônio não está forte, saudável, se principalmente o marido, né, não alimenta a esposa, mas eles também não compartilham a vida espiritual, vai ficando difícil a própria educação dos filhos, né? Como diz São Paulo lá nos Efésios, né? Ele diz que assim como Jesus alimenta a sua esposa, assim como nós alimentamos a nossa carne, nós também precisamos, como maridos, né? Ele diz especificamente os maridos, alimentar as nossas esposas. E ele está dizendo dessa alimentação, é uma alimentação espiritual, né? E o matrimônio precisa estar saudável desse ponto de vista, né? E até uma observação muito interessante que o nosso diretor espiritual fez foi que as coisas são postas por Deus de uma maneira muito inteligente. Então, se por exemplo, acontece isso de o casal às vezes se esconder, né, nos filhos, né, e às vezes não cultivar o próprio matrimônio, daqui a muitos anos, quando os filhos crescerem e saírem de casa, o que vai restar? Apenas dois estranhos dentro de uma casa, né? E então Deus coloca a natureza de maneira ordenada para que o casal seja bem estruturado, depois venham os filhos e eles se esforcem ali, né, para criar os filhos. Uma vez que os filhos estão criados, eles têm uma história para contar um para o outro. Então eles vão passar uma velhice saudável, né? É importante a gente pensar em tudo isso, né? Para quem vai casar agora e às vezes está preparando a festa, talvez não pense em quando vai ser como vai ser a sua velhice, né? Um com o outro. Então, quando a gente pensa também ainda sobre a vida espiritual do casal, a importância dela, porque aqui não tem como a gente se aprofundar dado o tempo, mas existem papéis diferentes que devem ser assumidos pelo pai e pela mãe, né? Existe uma complementariedade, mas existem responsabilidades que são de cada um. E ficaria muito mecânico se nós tentássemos aqui colocar assim, que passo 1, o pai deve fazer isso, passo 2, o pai deve fazer aquilo, passo 3, o pai deve fazer aquilo outro. A mãe só cabe isso, aquilo outro. Para quem já é casado sabe que a vida familiar, ela tem um ritmo que muitas vezes algumas regras não funcionam, a gente tem que estar pronto, às vezes numa determinada situação, um comportamento de uma criança ou uma situação de influência externa sobre a nossa casa, porque nem tudo é do jeito que a gente
planeja, né? Às vezes chega uma visita que pensa um pouco diferente, ou vem algum familiar, ou um vizinho, alguma situação do cotidiano. A vida familiar, a vida do século, ela não é como a vida do mosteiro, em que as coisas são muito bem ordenadas. Então, na vida do século, nós precisamos ter uma ordem interior muito mais forte, justamente porque as intempéries da vida são são maiores, são em maior quantidade, né, digamos assim. Então, por isso, se nós insistimos, né, se nós não temos uma vida espiritual profunda, fica muito difícil que os pais não entrem em embate no momento da educação de uma criança. Então, acho que não deve ser novidade para ninguém, imagino, que não é bom que, diante de uma situação de conflito com a criança, onde a gente precisa corrigir a criança, que o pai e a mãe entrem em contradição. Aquela situação, né, que a criança vem, pede uma coisa para o pai diz A e a mãe diz B. Ela diz, não tem problema não precisa obedecer ao seu pai não. Faz aqui o que eu tô te dizendo. Ou a mãe diz para não fazer uma coisa e o pai vai e longe da mãe faz outra coisa. Ou ainda pior, o pai e a mãe entrarem em discussão na frente da criança sobre como resolver aquela situação com a criança. Essas coisas não devem acontecer, mas elas irão acontecer se nós não tivermos uma vida espiritual profunda, se nós não buscarmos uma comunhão com Cristo para os esposos. Uma hora ou outra a gente vai derrapar nisso, porque tem horas em que tem situações dentro de casa, nós falamos aqui da nossa experiência, que são crianças ainda muito pequenas, então é tudo muito à flor da pele, são escândalos, são choros por causa de fome, choro porque quer dormir e porque disputa de brinquedo, são certas confusões que se nós não estivermos enraizados com a fé forte, a gente começa a ver as coisas só da ordem natural e a gente não consegue elevar aquelas situações e ensinar as crianças mesmo naquelas situações de ordem muito natural, de coisas muito pequenas, como uma birra por uma comida que não se quer comer, e você trabalha com aquela criança, a pobreza e o desprendimento de si mesma, ainda que eu não fale dessas palavras para ela. Mas se eu não tenho uma vida espiritual e uma busca profunda do crescimento das virtudes, ali na hora que eu preciso lançar essa educação, eu não conseguiria, eu ficaria pensando nas técnicas, nos livros, nas leituras, e isso seria muito pouco. E então também o casal começaria a ter conflitos. Então é necessário que a gente tenha em mente que o casal não deve entrar em conflitos na frente dos filhos. Se isso for necessário, que seja feito à parte, no quarto do casal, em silêncio, depois que as crianças já estão dormindo, em silêncio não, em tom baixo, depois que as crianças estão dormindo. Mas isso só vai acontecer naturalmente se nós buscarmos uma vida espiritual honesta. A gente pode fazer o exercício, né, de se silenciar, mesmo quando a gente não concorda com a conduta que o outro está fazendo diante do filho. A gente pode fazer esses esforços, mas uma hora ou outra a gente vai cair, se a nossa fé não estiver bastante fortalecida. Então, sobre questões de papéis, é importante a gente fazer esse esforço de nunca desautorizar um ao outro e de respeitar o espaço um do outro, né? E se você quiser colocar alguma coisa mais pontual sobre essa questão dos papéis? Acho que não. Certo. Pode falar da autoridade. A gente fez algumas coisas, alguns tópicos aqui que a gente queria comentar. E uma das coisas que acontecem, né, os próprios pais, sem perceberem, atacarem a própria autoridade, né? Então, por exemplo, é muito comum um tipo de pai que gosta do afeto dos filhos, né, que quer ter o afeto dos filhos, às vezes é muito brincalhão, né, não exerce a sua autoridade, ou se exerce de maneira branda, descompromissada, né?
Então, é importante que a autoridade seja exercida porque é necessária a obediência, né? E muitas vezes as crianças, aí a gente fala justamente de crianças pequenas do nosso convívio, as crianças estão aprendendo a obedecer, né? Estão aprendendo a se submeter a uma vontade externa, porque a vontade interna é muito latente, né? Então, é difícil para as crianças, pelo menos as crianças mais novas, se submeterem a uma autoridade. E se essa autoridade ainda tem dúvidas quanto ao que quer, quanto a uma hora quer uma coisa, outra hora decide de outra forma, né? Isso, é claro, a gente está falando de coisas que são importantes, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente quer mandar e exigir que seja obedecido em coisas bobas, né? Coisas simples, como, por exemplo, se a criança pode brincar de determinado jeito, se pode brincar lá fora, se pode fazer determinada coisa que não é importante assim, não tem importância para o crescimento de virtude daquela criança, né? Isso a gente está falando de coisas que são de fato importantes para a vida espiritual, para a virtude. Essas coisas não podem ser desobedecidas, né? Essas coisas precisam ser seguidas. Existe uma lei e essa lei tem que apontar para a lei de Deus, né? E essa lei não pode ser negociada, né? Então a obediência ela precisa ser exigida. A oração, né? Precisa obedecer à oração, precisa rezar todo dia. O respeito, né? Até a forma de falar com os pais, essas coisas não se pode abrir mão, né? Às vezes, por ímpeto, uma criança, né? Pode até ser uma forma natural da criança se expressar, ela pode tentar dar um tapa ou bater nos pais, né? Mas isso não é admitido que se faça, né? Porque a criança, quando ela percebe que ela pode bater no pai, ou ela pode tratar o pai como um igual, né? A autoridade vai se dissipando, vai se diminuindo, né? E a gente entende que a autoridade não é a autoridade de uma pessoa, é a autoridade como um todo. Então, se a autoridade dos meus pais ela é diminuída, ou seja, os pais são como amigos dos filhos, né? Eles não exercem a sua autoridade no sentido de levar aquela criança para a educação, também fica diminuída a autoridade de Deus sobre aquela criança. E é mais difícil ela, inclusive, se submeter aos mandamentos, né? A querer abrir mão da própria vontade, né? Como a Ana estava dizendo. A gente, com a submissão na obediência, a gente ensina, inclusive, a virtude, né? Para que a criança despreze a própria vontade, né? Normalmente a gente vai falar justamente pelas dúvidas, né, que a gente tem, às vezes pela formação cristã defasada, a gente não fala claramente, né, não fala com firmeza, às vezes usa muitas palavras porque está tentando se explicar para a criança, né, e quando a gente quer se explicar é porque a gente está querendo explicar para a gente mesmo, né, a gente quer se convencer daquilo que a gente está dizendo, né? Então tem que rezar todo dia, e a gente às vezes explica para a criança, tem que rezar todo dia por causa disso, por causa daquilo outro. Principalmente se a criança é muito nova, ela não vai entender, né? Como diz a igreja, né? A idade em que a criança vai compreender alguma coisa, vai ter mais razão, é lá mais para os 7 anos, 6 anos de idade. Então, principalmente para crianças mais novas, não tem sentido a gente querer se explicar, né? Talvez seja importante a gente mostrar algumas relações, né? Então a gente explicar, por exemplo, olha, não pode bater no coleguinha porque Jesus ensinou a amar o coleguinha. Então a gente está ensinando, né? Colocando ali algumas bases. Mesmo que a criança seja muito nova e não compreenda essa relação, né, de Jesus e da questão do amor ao próximo, essas palavras, né,
esses conhecimentos vão sendo colocados na memória da criança, e um dia eles vão se encaixar, né? Então, é necessário que a gente seja claro, né? Porque muitas vezes a criança não obedece, mas é porque ela não entendeu. Muitas vezes acontece isso, né? A criança não compreendeu o que você falou, e aí por isso ela não vai obedecer, né? Muitas vezes também porque a gente não acredita naquilo que a gente está dizendo, né? Então, por exemplo, uma prática de ler o evangelho durante a refeição, alguma coisa do tipo, né? É muito comum a gente ler o evangelho e às vezes, dependendo do evangelho, ele é um pouco mais árido, né? É mais difícil de ser lido, e como não se tem o costume, às vezes o pai não tem o costume, os pais não têm o costume de ler, fica aquela leitura tépida, né, insossa. Mas é assim porque os pais provavelmente não têm o gosto, né, de ler o evangelho. Então, se fica dessa forma, é porque aí a criança vai perceber, olha, não é uma coisa tão interessante assim. Até meu pai está lendo de maneira largada, né? Não é uma coisa tão interessante. Mas se você lê o Evangelho, lê a vida dos santos e tal, e com aquele ardor, a criança absorve, querendo ou não, ela vai entender que aquilo é uma coisa que arrebata a alma, né? Que, que, que é importante. E de uma forma ou de outra pelo costume, né? Se a gente não tem esse costume de ler a vida dos santos, de ler o Evangelho, de rezar antes das refeições e tudo mais, é pelo costume. E o costume vai formando o nosso hábito, e aí o hábito vai dando gosto pela coisa, né? Não é porque às vezes a gente não tem o gosto que a gente vai, mas então não serve para mim. A gente vai criando o gosto, né? E aí a gente vai acreditando naquilo que a gente está ensinando, e a criança também vai percebendo isso, né? E ainda aqui pensando sobre a autoridade, a gente precisa ter uma vontade muito forte em querer educar esses filhos mesmo, em querer conduzir esses filhos, pensando assim que hoje nós temos uma cultura muito de uma admiração muito pueril da criança. Então eu imagino que a cultura de morte fez a gente se afastar tanto do querer os filhos, que quando a gente se converte, quando a gente aceita os filhos, quando a gente decide que nós teremos quantos filhos Deus quiser e por aí vai, a gente às vezes corre o risco de colocar a criança num lugar indevido, que é aquele centro das atenções e aquela admiração excessiva por tudo que a criança faz. E aí nisso a gente a gente se esquece, ou a gente tem o medo de exercer a nossa autoridade. E aqui quando a gente diz autoridade, nós não estamos falando necessariamente de uma cara fechada e da bronca, né? A autoridade, esse é um dos mecanismos da autoridade, mas a autoridade passa por por esse papel, por essa pessoa mesmo, por essa completude de uma pessoa pai, de uma pessoa mãe, que são inteiros, que tentam ali buscar esse esforço da comunhão espiritual com a igreja, com o organismo espiritual, para poder exercer essa autoridade sobre os filhos, nesse sentido de condução, de entender que a infância, ela é linda e ela há de ser admirada, e nós temos muita coisa a aprender com uma criança, né? Como a gente fala, da pureza da criança, da docilidade da criança. Nós temos muita coisa, da humildade, muitas vezes, da criança. Nós temos muito a aprender com elas nesse aspecto. Mas nós não podemos aqui desejar essa criança como criança. Em cada passo da criança ali ao longo do dia, nós precisamos querer conduzi-la para a maturidade. Porque para que a gente está aqui? Para alcançar a maturidade. A gente vê em muitas histórias de crianças, de santos crianças, que eles desejavam ardentemente crescer porque eles queriam comungar. Então nós precisamos alimentar esse desejo em nós, entender que nós precisamos querer a maturidade nossa, porque muitas vezes nós somos já aí com 30 e tantos anos nas costas, mas ainda agimos como crianças,
mas principalmente querer essa maturidade dos nossos filhos, entender que a infância é linda, ela tem a sua beleza, mas a graça mesmo e o alívio dos pais, o descanso dos pais, é ver que aquelas crianças chegaram a ser adultas e são adultos santos, são adultos que de fato amam a Jesus. Então, com isso, a gente precisa se gastar, precisa pensar nos nossos papéis, pensar em como exercer essa autoridade, buscar nos livros dos santos, buscar nas Sagradas Escrituras, buscar bons sacerdotes para nos acompanharem, buscar os religiosos para rezarem pela nossa família, pelos nossos filhos, buscar o que for necessário para que a gente consiga, no cotidiano da vida familiar, formar essas crianças para a eternidade. Porque a vida familiar, ela exige um trabalho incansável e nas coisas mais naturais. A gente não forma uma criança a partir de uma palestra, a partir de uma grande reflexão. A gente forma uma criança, por isso que ela foi dada para a gente, e se a gente olhar para a vida de Jesus, que ficou ali tanto tempo escondido dentro do seio familiar para depois ter a sua vida pública, a gente entende que a vida natural dá essa pista para a gente. São em coisas muito pequenininhas que a gente vai formando e fortalecendo uma criança no caminho das virtudes. Então, é na forma como ela se senta à mesa, na forma como ela se relaciona com a comida, na forma como a gente ordena a rotina da casa, o cotidiano da casa, na forma como a gente adquire as coisas, os bens materiais, como é que a nossa família lida com os bens materiais. Qualquer coisa que estraga a gente joga fora, qualquer vontade que a gente tenha, a gente compra. A gente não insiste para que a criança compreenda que uma comida não deve ser jogada fora, e não é por um simples altruísmo. Existem muitas coisas a serem aprendidas e ensinadas no cotidiano familiar, nas coisas mais naturais, nas relações com as coisas mais naturais. E isso a gente só consegue fazer se a gente, em momento algum, a gente se descansa da educação. Quando a gente diz, não, agora a gente vai ficar aqui, nós só vamos brincar. Não vou preocupar com nada não, nós só vamos brincar, não quero pensar. Sinto muito, mas não dá para ser assim. A gente precisa pensar na educação nos momentos de lazer, nos momentos de trabalho, nos momentos em que a gente leva a criança para a escola, ou dentro de casa, na limpeza da casa. O cotidiano da casa tem muito a ensinar para a gente e para as crianças. Então a gente precisa ter esse desejo de autoridade, esse desejo de educação, de sonhar que aquela alma um dia vai alcançar uma plenitude, que aquela alma um dia vai ser muito mais forte do que eu sou e que vai amar Jesus muito mais do que eu amo. Então ela vai ser verdadeiramente feliz. A gente precisa ter esse ardor como pais com relação aos nossos filhos. É que a autoridade, o próprio nome já diz, né? É aquele que tem a autoria de alguma coisa. Então, a gente tem a autoridade não propriamente porque a gente exerce alguma rigidez ou por causa de uma dureza de agir, mas muito mais porque a gente está construindo alguma coisa na alma da criança, né? Então, ela percebe que os pais se desdobram, né? Que os pais estão ali para cada detalhe, eles estão atentos e querem ensinar. Então, as crianças percebem e percebendo, elas querem mais, né? Elas pedem mais. Então, assim, esse caminho da autoridade que permanece, né? Porque não é aquela autoridade, porque essa palavra já está muito desgastada, né? Não é aquela autoridade, inclusive a gente falando sobre a educação dos filhos, pode ser que a gente vá pensar, mas então é melhor a gente restaurar aquela rigidez antiga, né? Em que às vezes os pais não consideravam aquilo que os filhos tinham dentro e o que eles traziam, né? Então, também não é isso, né? É bom que a gente traga coisas que foram boas do passado, né? As coisas da tradição que foram
muito boas, né? Da tradição da igreja todas foram, né? Mas assim, do que foi tradicionalmente trazido pelas famílias, né? Mas tem coisas que realmente precisam ser mais catolizadas, né? E com certeza é necessário que a gente compreenda esse filho, né? E esteja atento a ele, aos detalhes, né? Porque, inclusive, uma coisa que a criança sente muito é a injustiça. E se o pai não está atento, né? Não quer educar a todo momento e não está atento à criança, ele facilmente vai cometer uma injustiça. Então, por exemplo, aconteceu com a nossa filha, né? Uma situação em que ela se envolveu lá aconteceu um acidente lá com uma criança e aparentemente todas as aparências estavam que a minha filha tinha empurrado a outra criança, né? E a gente, graças a Deus, a gente cultivou assim uma certa liberdade em que a gente sabe, né, perguntar, a gente consegue ter confiança naquilo que a nossa filha nos diz, né? Então a gente eu perguntei, o que aconteceu? Você empurrou? E a nossa filha, não foi, aconteceu, foi sem querer e tudo mais. Então, assim, nesse momento, se o pai age com rigidez, uma rigidez impensada e irracional, né, ele poderia ali brigar com a criança e a criança ficaria com aquela sensação de que meu pai não presta atenção em mim, né? Ele não sabe o que aconteceu e está agindo de maneira sem pensar, né? Mas não, quando a criança percebe, não, meu pai entendeu o que eu fiz de fato e ele pôs a correta medida aqui, né? Então, no máximo, a gente pode dizer, olha, tenha mais cuidado para que essas coisas não aconteçam. Mas mais do que isso, não era necessário. Então, é importante a gente cultivar, né, essa perspicácia, né, essa atenção, esse desejo de educar a todo momento, porque todo momento vai ser necessário a gente estar atento, né? E aí, ele falando disso, eu faço uma ressalva que é a autoridade e esse corrigir sempre precisa estar voltado para o bem daquela alma e nunca por questões das nossas vaidades, das nossas vergonhas, do nosso orgulho, como numa situação como essa em que talvez a gente corrija com firmeza e com aquela postura, mais pela preocupação social do que de fato pela condução daquela alma e das outras almas envolvidas na situação. Então a correção ela sempre precisa estar voltada para o bem daquela alma, para o crescimento dela, para que ela adquira as virtudes e nunca por uma questão de às vezes a criança às vezes passa vergonha na gente mesmo, na frente das pessoas, ela vão acontecer várias situações que vão nos humilhar. E às vezes nosso primeiro ímpeto é ser ali bastante irado e conter aquilo porque está na frente das pessoas. Não que de alguma forma, tem situações que de fato você precisa conter uma criança, mas precisa ter sempre esse cuidado. Se aquela correção que eu estou fazendo, aquela condução é para o bem daquela alma ou por uma preocupação com as minhas vaidades. Tem até um exemplo de um livro que a gente estava lendo, né, do Catecismo da Educação, que ele dá um exemplo assim. Imagina, por exemplo, uma situação em que a criança está brincando de bola dentro de casa e chuta a bola e quebra um vaso muito caro e muito estimado seu. Numa situação como essa, a criança agiu com imprudência, mas isso não demandaria uma correção muito, muito grave. No máximo, dizer que não é para jogar bola dentro de casa, eu já disse isso, não faça isso de novo. Mesmo que o vaso é muito estimado e muito caro, porque foi uma atitude simples, né? E foi uma coisa impensada. A criança não teve intenção de quebrar aquilo. O único erro dela foi talvez, cometer uma pequena desobediência. E às vezes a gente tem a tendência de pensar, né, que a desobediência é um pecado grave, né, contra o quarto mandamento, e então a criança tem que pedir perdão e tudo mais, mas muitas vezes a criança está agindo de maneira
não intencional. Então, se é assim, não tem como a gente imputar pecado, né, naquela criança. E então a gravidade daquele ato provavelmente não foi tão grave, não foi tão grande, né? Então a gente tem que pôr peso realmente nos pecados graves, né? Nos pecados como um todo. Então isso sim merece correção e correção com gravidade. Agora, coisas simples, né, que às vezes a criança fez sem pensar, sem querer, isso não deve nos trazer a ira, mesmo que seja uma situação como essa que, né, um vaso caro, ou mesmo a criança, né, empurrou o filho de um amigo meu, né, de um parente, tudo, e a família toda está esperando que eu faça alguma coisa para corrigir aquela criança, e se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Então não são essas coisas que tem que pautar a nossa correção, né? Aqui a essas situações, o que a gente pode usar elas como treino para o crescimento da criança. Então, ensinar a criança a prestar mais atenção no seu entorno, a ter mais cuidado com as coisas. Esse tipo de coisa a gente vai sempre corrigindo, pensando aqui principalmente nas crianças pequenas, que ali a primeira infância ela é toda de um treino para coisas que a gente só vai ver o resultado bem mais adiante. Então essas situações assim do cotidiano, de erros e de desobediências que não são de teor grave, elas servem para isso. A gente não abandona, mas também a gente não precisa ali aplicar toda a nossa ira naquela situação. O que a gente precisa fazer é aproveitar daquela situação para gerar ali crianças que sejam mais fortes e mais virtuosas. Então, muitas vezes a gente pode recorrer numa correção a uma forma mais branda, né? Normalmente a tendência é que a gente recorra sempre ao castigo e ao castigo corporal, mas é somente se recorre ao castigo, o castigo corporal, quando outras medidas não conseguiram resolver o problema, né? A situação. Então você pode muito bem intimidar a criança, né? Aconteceu comigo uma situação muito interessante que o filho de um amigo ele iria, acho que morder a minha filha, fazer alguma coisa, acho que ele ia bater nela. E aí eu só falei com uma certa entonação, né? O nome da criança, falei assim, fulano, e eu não fiz mais nada. E a criança disparou a chorar, porque ela percebeu, né, que alguém estava observando e ela entendeu que aquilo que ela ia fazer não se poderia fazer. Então, está corrigido, né? Apenas pronunciando com uma certa entonação o nome da criança. Então, a intimidação, às vezes, pode ser uma ferramenta, né? Às vezes, a própria ameaça, né? Olha, se você fizer isso de novo, eu vou ter que tomar uma atitude mais grave, né? Só não banalize a sua palavra, né? Uma vez que você diz que vai fazer determinada coisa, se acontecer a oportunidade, você precisa cumprir a sua palavra para que a criança não chegue a pensar assim, ele fala isso sempre, mas nunca realiza. Então, a gente não vai dizer, por exemplo, que vai dar a nossa criança para o homem do saco, ou jogar, pôr ela para fora de casa, porque a gente não vai fazer isso. Então, não se diga, né? A gente tem que pôr importância na palavra que a gente diz, né? Ou seja, acreditar naquilo que a gente está dizendo com verdade, né? E, finalmente, se realmente não for possível, não for corrigida a situação, né? Simplesmente com a repreensão ali, se recorra a um castigo. Mas o castigo corporal ele só é realmente, digamos, racional se de fato não existe outra forma de fazer e principalmente se a criança não compreende palavras, né, uma explicação de que aquilo é errado ou um castigo, outros tipos de castigo, né, que pode estar relacionado com a própria situação. Então, se por exemplo a criança bateu no coleguinha
ela pode ir lá pedir perdão para o coleguinha, isso já vai ser uma correção, pode ser uma correção suficiente, né? Acho que é isso. Tinha que falar de correção. Bom, então para a gente já ir aqui finalizando, nós deixamos assim uma última sugestão, digamos assim, para a gente ter bastante cuidado com a rotina familiar. A gente perdeu bastante desse espírito de buscar a ordenação do dia, pensando no fim último de cada ser humano, né? E se nós olharmos para a igreja ela é toda ritualística. E o que é o ritual? O ritual é uma pedagogia, é uma forma de fazer com que a gente compreenda alguma coisa que tem a sua devida importância. Então, a gente, por exemplo, a gente não se confessa de qualquer jeito, o sacramento da confissão não é válido de qualquer jeito, a gente não participa da missa de qualquer jeito, o rito da missa não pode ser feito aleatoriamente. Qualquer outro sacramento, né, ele tem o seu rito e ele só acontece se for seguido aquilo ali. Isso serve, a igreja deixa esses rituais para que a gente compreenda a nossa fé por meio desses símbolos. Então, nós também precisamos pensar a vida familiar. Se nós queremos ser a tal da igreja doméstica, nós precisamos pensar a vida familiar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais sobrenatural, olhar para a nossa rotina e querer que ela tenda para esse fim último, que é a glória eterna, que é estar diante de Deus, né? Um dia. Então, buscar essa comunhão com Deus a partir da nossa rotina. Então, a gente precisa pensar, quando a gente acorda, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Para nós adultos, o nosso primeiro trabalho é pegar o telefone, ou mesmo o nosso primeiro trabalho é comer, e aí a gente transfere isso para as crianças. O primeiro contato da criança normalmente é com o alimento, que às vezes já é logo uma mamadeira, ou mesmo uma fruta, um café da manhã. Então, nós precisamos ordenar a nossa rotina para que vá se cultivando na criança a verdade de que, em primeiro lugar, está Deus. Primeiro eu amo a Deus, depois a mim, e ao próximo como a mim mesmo. Então, isso tudo, a nossa rotina precisa estar ordenada para que ela perceba isso, ainda que ela nunca tenha ouvido isso. Então, o acordar e primeiro rezar, né? Tirando aí os cuidados, escovar os dentes, as coisas, detalhes. A primeira atividade do dia será a oração, para depois se sentar à mesa, e antes de se alimentar, primeiro nós agradecemos e abençoamos aquele alimento, e nós nos sentamos à mesa juntos, porque nós nos sentamos como uma comunidade, como lá os primeiros apóstolos. Então é o momento em que a gente senta, que nós ceiamos e nós conversamos, nós olhamos uns nos olhos dos outros, nós não comemos com o telefone à mesa, nós não alimentamos uma criança ao mesmo tempo em que nós resolvemos alguma coisa no telefone, nós precisamos estar com ela naquele momento. Tudo isso indica e vai mostrando para ela como funciona o amor de Deus, como funciona a igreja, como ela deve desejar as coisas. E daí nós seguimos toda a rotina, e essa rotina ordenada, pensando ali que a criança precisa ter momentos de pouca ou nenhuma estimulação, pensando aí se na sua casa ainda existe a realidade de televisão, de vídeos, de telefone para as crianças, de hiperestimulação visual e mesmo auditiva. Então nós temos que ter esse cuidado, gerar na criança menos estimulações com cores, com animações, com muita música, com muitos brinquedos. Uma criança não precisa de muitos brinquedos, e a gente sabe disso na prática, a gente fez essa opção. O primeiro brinquedo que a nossa primeira filha ganhou foi no aniversário de 1 ano dela. Nós nunca, no primeiro ano, nunca compramos um brinquedinho para ela, porque uma criança de 1 ano, nós percebíamos que ela não precisava de brinquedo.
Quando surgia um brinquedo, ela preferia brincar com as tampas das panelas. Então, ela estava contando para mim que ela não precisava daquelas coisas. E mesmo tendo ganhado brinquedos, porque as crianças ganham, mesmo que a gente não dê, elas ganham muitos brinquedos, é possível cultivar ainda assim nas crianças um desprendimento e não estar o tempo todo cercado de estimulações aonde tudo no universo da criança é brinquedo. Então, por exemplo, o prato da criança é um brinquedinho, o copo da criança é um brinquedinho, a escova de dente é um brinquedinho. Todas as coisas estão rodeadas de personagens, de cores muito fortes, de coisas muito coloridas, muito divertidas. Então, se eu passo o dia todo numa rotina hiperestimulada, onde essa criança não para, em raríssimos momentos ela para ouvir alguma coisa, ela para se sentar para ouvir alguma coisa, ela se depara com uma realidade com menos estimulações, como é que essa criança vai chegar à igreja na hora da missa e vai compreender que ela precisa ficar quieta dentro da igreja e tentar prestar atenção num rito em que ela não compreende e que é uma linguagem adulta, que de fato são palavras que ela realmente não entende. É 1 hora, 1 hora e meia que ela precisa se conter, mas ela passou o dia inteiro em casa numa agitação extrema, ou mesmo numa agitação moderada, já seria suficiente, onde tudo é o brinquedo preferido dela. Nós rodeamos as crianças de coisas que elas gostam, tudo é de acordo com o que a criança gosta. Então nós queremos fazer com que a criança escove os dentes, então nós compramos, ao invés de nós tentarmos fazer o treino de que aquela criança se dê a escovar os dentes, ainda que seja uma coisa que incomoda, que é ruim, sei lá por que as crianças não gostam de escovar os dentes, algumas, ao invés da gente fazer o esforço de fazer com que ela goste daquilo ali, que ela pratique aquilo ali, por aquilo ali mesmo, nós damos a ela uma escova de dente do personagem de desenho que ela mais gosta. Então, nós tentamos atraí-la sem usar da nossa razão para atraí-la, mas usando de artifícios. E então, quando a gente chega na hora do terço, ou quando a gente chega na hora de uma leitura de um livro, quando a gente chega na hora da missa, nós não conseguimos fazer com que essa criança busque minimamente participar daquele rito, ou pelo menos se conter para que os outros participem daquele rito. E aí nós queremos entender como é que faz para uma criança ficar quieta na missa, mas nós não pensamos pedagogicamente como fazer essa criança participar da missa, como fazer essa criança se despertar para as coisas mais delicadas da fé, olhar para uma imagem, ter devoção por uma imagem, desejar abraçar, desejar estar perto de uma imagem da Virgem Maria, que muitas vezes tem pouquíssimas cores, que não se movimenta. Então ela entra numa igreja, e as nossas igrejas hoje, eu não sei, não me lembro exatamente de todas as igrejas aí de Manaus, mas aqui pelo menos as igrejas são bastante, como é que eu digo, sóbrias, assim, não tem mais igrejas, nem as igrejas antigas que pelo menos tinham muitas pinturas, muitas imagens. Aqui no geral as igrejas são de pouquíssima estimulação, pouquíssima, e nem beleza não tem. Então fica ainda mais difícil para a criança ter esse olhar sobre as coisas em que ela precisa desenvolver devoção e piedade. Mas então eu faço esse exercício em casa para que tudo isso possa tender para o fim último dessa criança. E a vida espiritual exige o contato com o árido, exige o contato com uma coisa que é monótona, que é repetitiva, que não tem gosto, né? Nós sabemos que no início da vida espiritual ela até pode ter muitos consolos, mas depois não. Então, se eu preciso ter esse desejo de não perder o tempo desta criança. Quantas crianças, claro que por graça divina, mas quantas crianças ali ainda muito pequenas tiveram experiências místicas muito profundas e vidas espirituais muito profundas. Eu tenho certeza que elas não foram educadas só a partir da idade da razão. Elas já estavam sendo formadas nos mínimos detalhes
desde muito pequenas, como nós vemos em relatos de mães de santos, em que as mães preparavam alimentos de gosto insosso, ou que as mães regravam bastante aquele alimento que perceber que a criança gostava muito, elas praticamente não davam. Algumas mães regravam até mesmo a quantidade de água que seria oferecida à criança. E isso não era por um pensamento de maldade com a criança ou de uma simples penitência, mas é de aquele esforço de querer que aquela alma goste mais das coisas de Deus, que não tem muito gosto sensível, do que das coisas do mundo, que são extremamente sensíveis. Então nós precisamos ter esse cuidado de que a rotina da casa seja ordenada, de que a rotina da casa seja bela, de que ela tenda para as coisas mais elevadas, que a criança ao final do dia perceba que ela se gastou em coisas mais importantes do que simplesmente brincar e ficar à vontade em si mesma. Nós precisamos lutar, e aí eu digo principalmente para as mães, porque normalmente são quem estão mais próximas dos filhos na questão de rotina, lutar para não deixar os nossos filhos no ócio. E isso serve, nós falamos muito da criança, da primeira infância, porque é a nossa realidade. Então isso está mais vivo para nós. Mas vale também para aqueles pais que já estão com seus filhos adolescentes, com seus filhos mais velhos, lutar para que ele trabalhe, lutar para que ele deseje trabalhar, deseje crescer espiritualmente, deseje boas leituras, coisas que façam crescer a sua alma. Ainda há tempo, mesmo para os filhos adolescentes, em que a gente deixou passar várias coisas, pode ser mais difícil do que para nós que tentamos ali desde um filho que está no ventre, com certeza. Mas também a graça pode agir mais ali, porque é onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então a misericórdia de Deus pode agir ainda mais àquelas mães que estão vendo seus filhos já adolescentes e que não veem muito como corrigir, mas espiritualmente nós podemos gerar novamente esses filhos. E para aqueles que têm a graça de ainda estarem com os filhos no ventre ou de ainda estarem se preparando para o matrimônio, não percam tempo. Não pensem que nós temos que pensar na educação dos nossos filhos. A gente vai casar agora, mais pra frente a gente conversa sobre isso. Agora vamos tentar entender um pouco sobre como é que a gente monta uma casa. Isso é muito pequeno. Nós precisamos gastar o tempo o quanto antes. Nós já estamos atrasados. Nós já tínhamos que estar preparados quando nós decidimos que nós íamos casar, porque isso é uma decisão de vocação. Então nós já deveríamos estar preparados para a educação dos nossos filhos. Mas se não é o caso, vamos correr atrás sempre do tempo perdido, né? Então aqueles que estão com as crianças pequenas no ventre ou que ainda vão se casar, tem mais tempo. Então não percam tempo. Nós também seremos mais cobrados, justamente porque nós estamos tendo uma oportunidade maior de fazer as coisas mais bem feitas. Então não percam tempo, corram atrás da sua vida espiritual, corram atrás de se emendar, de buscar romper profundamente com o pecado, principalmente, claro, o pecado grave, mas também os pecados veniais. Procurem a vida das virtudes e aí, em consequência de tudo isso, procure sobre a educação dos filhos. Mas quando nós buscamos primeiro a nossa vida espiritual, o que fazer com os nossos filhos fica muito mais natural do que quando nós nos enchemos dos livros sobre educação, mas não buscamos junto disso a vida espiritual. Então a gente começa a querer aplicar técnicas e métodos, e isso não funciona. Então não percam tempo em buscar o aprofundamento da vida espiritual de vocês, como esposos e individualmente também, né? Para que sejam bons pais. Isso. Certo? Nós agradecemos a todos, né, pela paciência e essa formação que nós preparamos é com base em uma outra formação maior que nós demos